E hoje, com grande alegria, que eu recebo um amigo já queridíssimo, há muito tempo que a gente não via. O doutor Marcelo Tono está aqui com a gente hoje. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Obrigado Tudo pela bem? presença novamente. Quanto tempo, convite. né? Faz tempo que a gente não conversa. E você cada vez mais jovem e mais forte, né, doutor Marcelo? Tô tentando. Treino tá ok? Mentira. Às vezes eu vejo o vídeo do doutor Marcelo no Instagram e me sinto mal, porque eu confesso para você, eu já estou umas 4 semanas sem ir na academia, por conta da vida corrida. E quando a gente vê uma pessoa muito treinada, muito malhada, aí é que bate mesmo o arrependimento. Não bate, doutor? Você não é assim? Quando você fica sem treinar, você vê seu amigo treinado, você fala, meu Deus. Olha, eu só paro de treinar quando eu viajo. É? Só. Uhum. Senão eu faço atividade física regularmente, assim, 4, 5 vezes por semana. Treina o mesmo que respira, Treino, né? Agora estou jogando beach tênis. Ai, que legal. Estou adorando. Uhum. Meu esporte, né, de infância era vôlei, né, mas com a idade a gente vai ficando com dor. Aí eu tive Mas que o beach tênis não é mais intenso do que o vôlei? Porque você fica correndo na quadra de um lado para o outro. O vôlei você ainda tem um tempo de respiro. Se a bola não chegar para você, você não vai correr. Você divide campo com outras pessoas. Sim, mas o vôlei tem impacto, salto. É salto o tempo inteiro. Você Entendi. salta para bloquear, salta para defender. Então então é muito impacto. E isso vai lesando as articulações. Entendi. O vôlei é um esporte lesivo em alto nível, principalmente. Ele é um esporte bastante lesivo. Praticamente todo jogador profissional tem alguma lesão. Mas é uma delícia, né? É uma delícia. Eu tenho lembranças de infância que a gente colocava na rua mesmo, montava aquela estrutura para o vôlei, a rede, e a gente ficava lá o dia todo, a gente não parava nem para comer. E aí os vizinhos iam se aproximando e na rua ficava vários times assim, sabe? Eu sou o próximo. Tinha até campeonato na minha rua. Era muito legal, muito legal. Jogava descalço e a gente era muito feliz, né? Gostoso. Doutor, hoje a gente está aqui para falar sobre a saúde e eu convidei você para a gente falar sobre o câncer do intestino, né? Saiu uma pesquisa falando que os números são alarmantes, que vem aumentando muito e é um câncer extremamente silencioso e grave, né? É um câncer que se você não descobrir no começo, porque ele tem cura, né? Mas se não descobrir no começo, ele é muito agressivo, né, doutor? O câncer do intestino, eu me formei faz 27 anos. Uhum. Eu me lembro que eu era residente, eu falava para os pacientes, o câncer do intestino é o 5º mais frequente no homem, o 6º mais frequente na mulher, há 27 anos atrás. Hoje, ele é o 2º mais frequente na mulher e o 3º no homem. Caramba! Ele só perde, na mulher, ele só perde para o câncer de mama. De mama. O primeiro lugar disparado é o câncer de mama. Então, mulheres têm que fazer, até os 35 anos, ultrassom de mama. Após os 35 anos, mamografia anualmente, todo ano. Tá. E o intestino? E o intestino na mulher é o 2º lugar. Já. Então, ele cresceu muito. Ou seja, a mudança de alimentar, a mudança de hábitos desses últimos 20 e poucos anos interferiu muito nisso. Entendi. Eu tenho um número aqui atualizado, 40 mil brasileiros devem atingir aí o câncer de mama. 40 mil brasileiros podem ter, é um número que o Ministério da Saúde eles divulgam baseado nos anos anteriores, né? Porque a gente vê que vem uma crescente, né, doutor? Então, você acha que está ligado ao nosso estilo de vida e à nossa alimentação? Sim, nós tivemos uma invasão dos fast foods nos últimos anos, nos últimos 20 anos, eu diria, mais ou menos, 20, talvez 30 anos, nós tivemos uma invasão dos fast foods, né? Então, todo mundo parou de cozinhar em casa. Vamos pedir comida, vamos pedir lanche, vamos pedir isso aqui, vamos pedir... Então, as comidas processadas, nós sabemos que elas favorecem o câncer. Entendi. E aí tem, claro, a mudança de hábitos alimentares, mas tem coisas muito bem definidas que são pré-cancerígenas. Por exemplo, disparado, o primeiro lugar é o cigarro. O cigarro é carcinogênico. Aumenta muito a probabilidade de câncer em qualquer parte do corpo. Entendi. Em segundo lugar, o álcool, que pouco se fala. O segundo lugar, o segundo fator mais carcinogênico é o álcool, bebida alcoólica. O álcool em excesso ou aquele álcool
Qualquer álcool, assim. Por exemplo, eu sou uma adepta a vinho. Então, lá na minha casa, normalmente, quinta, sexta-feira, eu tomo meu vinhozinho com meu marido. Esse álcool, de vez em quando, ele é prejudicial? Eu tenho que me preocupar ou não? A gente está falando de um alcoólatra mesmo, que toma em grande quantidade, que segunda-feira está lá na Avenida Itália, por exemplo. Não, mesmo o álcool... O etilismo social que a gente fala, né? Que só vou beber final de semana. Então, isso. Mesmo o etilismo social também aumenta. Claro que é dose dependente. Quanto mais você bebe, mais chance tem. Tá. Né? Então, por exemplo, o que eu faço? Eu já nunca... Primeiro que eu já nunca gostei muito de álcool mesmo, né? Isso por criação. Da família a gente não gostava muito de álcool. Então, eu bebo, assim, 2 vezes no ano. É mesmo? Acho que não passa disso. Entendi. Né? Então, é raro. Eu sempre sugiro para os pacientes, diminua a ingestão. Tá. Isso já é importante. Tá. Se conseguir fazer isso, já ajuda bastante. Se toma 2 dias, diminui para 1, né? Diminui. Tá. Legal. É importante a gente falar sobre o que a gente pode fazer para mudar esse cenário e não ficar esperando os números, né, crescerem cada vez mais. Quais pessoas correm mais risco de ter esse tipo de câncer? Esse câncer, ele está ligado com a idade da pessoa, com o fator genético? Bom. Então, eu falei, só completando, nós temos o cigarro, primeiro, o álcool e a obesidade. A obesidade é considerada um fator carcinogênico também. Tá. O que aconteceu nos últimos 15 anos, mais ou menos? A nossa população de idosos dobrou. De obesos. A população de obesos dobrou. Né? Nós tivemos um boom no aumento de obesos. Então, isso também favorece o câncer. Em relação à idade, a faixa etária mais comum é a partir dos 50 anos. A partir dos 50 anos. A faixa etária, se você pegar uma idade mais específica, seria em torno de 60, 70 anos que vai aparecer o câncer do intestino. Porém, nós temos pego, às vezes, pacientes com 20 e poucos anos. Nossa, não é comum, né? E não é comum. Isso Como é raro. aconteceu com a Preta Gil? Porque ela é uma menina jovem. Exato. E teve um câncer bem agressivo, né, Marcelo? Então, você acompanhou na mídia? Sim. Preta Gil, Simone. Pelé. É mesmo. O Pantera Negra, todos eles tiveram câncer de intestino. O Pantera Negra, inclusive, parece que o câncer dele, ele descobriu e logo ele faleceu. Exato. Veio muito agressivo, muito rápido, com 43 anos. Foi. Muito jovem. Muito jovem. Então, o que hoje é o protocolo internacional, todo mundo acima dos 45 anos deveria fazer colonoscopia preventiva. Chegou nos 45 anos, faz colonoscopia preventivamente, justamente para evitar o câncer do intestino. Claro que temos os fatores que a gente já sabe. Esse paciente tem mais chance, esse paciente tem menos chance. Por exemplo, história familiar. Minha mãe teve câncer de mama, por exemplo. Então, aumenta a probabilidade também de você ter um câncer. E aí, claro, se for homem, ou vai ser próstata, o mais provável, né? Ou vai ser intestino, os mais prováveis. Então, ter história familiar é importante. Ficar atento. Ficar atento. Tá. Outro dia eu peguei um paciente de 33 anos, que ele falou, meu irmão tem 1 ano a mais e ele já tirou vários pólipos do intestino. Opa, nós vamos fazer colonoscopia para você. Tá. Porque tem uma história familiar de pólipo de intestino. O que é o pólipo? O pólipo é uma verruguinha dentro do intestino. Ele é um nódulozinho pequenininho, 0,3 milímetros. 3 milímetros, 5 milímetros. Como se fosse uma hemorroida, doutor, não? Não, é uma verruguinha mesmo dentro da mucosa do intestino. Ele pode aparecer em qualquer parte do intestino. Então, esse pólipo é uma lesão potencialmente maligna. Entendi. Se nós fizermos a colonoscopia, retira-se esse pólipo e ele nunca vai virar câncer. No exame de colonoscopia não pode dar pólipo. Independente do tamanho, quantidade, não pode aparecer, é isso? Isso é o normal, não ter pólipo. O normal é não ter pólipo. Quando tem pólipo, obrigatoriamente o endoscopista vai fazer a retirada desses pólipos. Porque esses pólipos a gente sabe que eles podem virar câncer. Tá. E a gente sabe muito bem até a estatística desses pólipos. Por exemplo, o pólipo adenomatoso, o adenoma tubular. É um pólipo que a gente sabe que ele tem 5 a 10% de chance de virar câncer num período de 7 a 11 anos. É longo.
Entendi. Demora para virar câncer. Basta fazer a colonoscopia, retirar o pólipo e o paciente não vai ter câncer. Entendi. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. A Preta Gil, ela informou que ela descobriu o câncer vendo as fezes dela, que estava em formato diferente, uma fezes mais achatada. Isso pode ser um indicativo para outras pessoas também, no caso do câncer do intestino? Sim, isso é super importante. Então, como eu falei, temos critérios muito bem definidos. Um deles é a idade, a partir dos 45 anos. A outra, a alteração do hábito intestinal. Quando eu falo alteração do hábito intestinal, por exemplo, o paciente evacuava bem e, de repente, começou a ficar com o intestino preso, ou ficar com o intestino solto, ou então fezes em fita, que foi o caso da Preta Gil. Fezes em fita são fezes finas. Essas alterações intestinais sugerem algum problema intestinal e deve ser investigado. Tá. Aí tem presença de sangue nas fezes, presença de muco nas fezes, isso tudo deve ser investigado. Então, são fatores de alarme. Opa, tem alguma coisa errada, precisa ser investigado. E é claro que, infelizmente, o câncer também pode ser silencioso. Ele pode avançar sem dar nenhum sinal. Então, a gente tem que, às vezes, colher na história, descobrir alguma coisa para pensar no câncer intestino. Às vezes foi no caso do Pantera Negra que, quando descobriu, já estava avançado. Teve uma ouvinte que mandou uma mensagem para você, quando eu falei que você vinha falar sobre o assunto, e ela também tem essa dúvida em relação aos sintomas. Vamos ouvir, doutor? Vamos. Oi, Nina, bom dia. Aproveitando que você está vai falar de câncer no intestino. Nina, faz 1 ano que eu estou esperando uma consulta com gastro. E que eu tenho que fazer exame. Minha família tudo tem, porque meu pai morreu com câncer no intestino. Faz 1 ano que eu estou esperando essa consulta. E de uns dias para cá, eu sentindo muitas dores, minhas fezes estão diferentes, sabe? E já liguei lá, nada. E eu tenho medo, Nina, porque quando diz que uma pessoa morre na família com esse câncer, a gente tem que fazer exame, né? E estou esperando, Nina, faz tempo. E de uns dias para cá as dores estão aumentando. E eu estou achando bem diferente, sabe, minhas fezes. Doutora, ela já percebeu a diferença nas fezes e ela tem ainda a dor. O câncer do intestino, ele dói? Pode ou não doer. Geralmente ele não dói. Tá. Geralmente ele não dói. Por exemplo, pode ser outra coisa. Tem que fazer colonoscopia, sem dúvida tem que fazer a colonoscopia. Então, mas pode ser, por exemplo, uma síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável é caracterizada por dor abdominal, alteração das evacuações, gases ou inchaço na barriga. Então, isso é uma coisa muito comum do consultório, né? Aí a gente trata a síndrome do intestino irritável e pede a colonoscopia só por segurança. Tá. Em relação ao pai, isso é uma coisa super interessante. Quando um pai, um ascendente pai ou mãe tem câncer no intestino, aumenta a probabilidade dos filhos desenvolverem. Qual é a indicação? Fazer colonoscopia pelo menos 10 anos antes da idade que o pai teve a doença. Então, se o pai teve a doença com 50 anos, com 40 esses filhos já precisam fazer exame? 40, às vezes eu peço com 35, já peço. No caso do pai, seria só o câncer no intestino ou se ele tivesse também de próstata, também teria que estar sendo um alerta? O fator genético é mais interessante pro mais direto no câncer do intestino. Mas o câncer de próstata, o câncer de mama, todos eles são fatores de alerta. Por quê? Hoje a gente sabe que existe o oncogene. Oncogene significa que é uma transmissão genética. Então, passa de pai para filho. Então, se algum dos pais teve câncer, há uma probabilidade maior desta pessoa ter o oncogene e vir a desenvolver um câncer. Então, ela tem que fazer rastreamento de todas as possibilidades, né? Mulher, como falei, mamografia e colonoscopia, homem, exame de próstata e colonoscopia. O exame de colonoscopia é o principal deles para a gente diagnosticar? Tem alguma alteração no exame de sangue que mostra se aquela pessoa tem a genética ou não? Tem, mas é extremamente caro, nem os convênios cobrem, que é o teste genético para rastreamento de câncer. Deve estar na faixa hoje de 7, 8 mil reais, mais ou menos.
Desculpa. E o exame de colonoscopia já vai dar todas as informações, né? O exame de colonoscopia é o ideal. É o primeiro exame que nós... É o mais completo. Mais completo. Por exemplo, é muito comum o paciente chegar no consultório com um exame de sangue oculto positivo. Sangue oculto é um exame de fezes que pesquisa sangue nas fezes. Aí, por exemplo, passou no ginecologista e pediu esse sangue oculto. Aí eu pego o sangue oculto, nós vamos ter que fazer colonoscopia, né? Uhum. Então, esse é um sinal de alarme. Tá. Eu, particularmente, raramente peço sangue oculto. Por quê? Se o paciente tiver algum critério de investigação, eu já vou direto para a colonoscopia. Eu não vou perder tempo no sangue oculto para ver. Não, se o paciente tiver algum desses fatores de risco, eu já vou direto para a colonoscopia. Legal. A idade para fazer o exame colonoscopia é igual para homem e para mulher? É a partir dos 40 anos? A partir dos 45 anos. 45 anos. Mas se tiver alguma alteração intestinal, né? Começou com o intestino preso, de repente apareceu o intestino preso, ou intestino solto, ou fezes em fita, ou fezes fragmentadas, alteração intestinal. Tá. Qualquer alteração intestinal, sangue nas fezes, ou presença de muco nas fezes. Eu lembro que uma vez eu peguei um paciente de 33 anos, que a única queixa dele era muco nas fezes. Olha, eu vou pedir uma colonoscopia. Vem um câncer. Um câncer. O muco nas fezes seria como? Seria uma fezes mais esbranquiçada? É um catarrinho. Uhum. É um catarro. Como se fosse uma secreção, né, doutor? Uma secreção. Então, a mucosa intestinal produz muco. Né? A mucosa é a parte interna do intestino. A mucosa produz muco e esse muco é eliminado das fezes. Tá. Tem perguntas aqui para o doutor. Nina, bom dia. Meu pai operou de câncer no intestino e está com uma bolsinha. Era para ser retirada em dezembro e até agora não chamaram ele. Graças a Deus ele não está mais com a doença, mas ele continua com aquela bolsinha. Doutor, tem um tempo de ficar com aquela bolsinha? Porque desde dezembro carregando a bolsinha é muito tempo de atraso, né? Não tem para ter tempo. Retirado. Isso chama colostomia, né? A colostomia é o intestino que fica na barriga e fica aquela bolsinha para receber as fezes. Além do desconforto, né, que Exatamente. A pessoa deve ter, meu Deus do céu. Claro, não pode pegar uma infecção ali? Então, não, infecção é difícil. As complicações da colostomia geralmente são diarreia, né? O paciente começa a ter diarreia, dificuldade, por exemplo, de socialização. Ele vai, quero sair à noite, quero ir num casamento. Uhum. E aí a bolsinha fica lá soltando pum, né? Porque ela está funcionando. Entendi. O paciente não tem controle sobre a colostomia. Então tem o fator estético, o fator sexual, por exemplo, a relação sexual fica um pouquinho comprometida por causa da bolsinha. Então, realmente, o ideal é reconstruir o trânsito intestinal assim que possível. Normalmente, a gente pede aí, reconstrói o trânsito intestinal em torno de 4 a 6 meses após... Então, ainda está no prazo. Se era para tirar em dezembro, né? Mas ele tem que voltar com o cirurgião que fez a cirurgia para programar a reconstrução do trânsito intestinal. Tá, ela fala mais aqui. Eu tenho a doença de Crohn. Já cuido há mais de 30 anos. Fazia colonoscopia uma vez por ano e hoje o meu médico falou que eu posso ir de 3 em 3 anos, mas eu ando com dores no estômago, queimação. Pergunta para o doutor se o caso de ir antes do prazo no meu médico, fala para ele quem cuidou de mim há anos foi o doutor, eu acho que é Chacon o nome dele, doutor? Chacon, um excelente médico, ele que descobriu a minha doença e é hereditária. Meu pai operou o ano passado, está com a bolsinha, mas está curado, graças a Deus. Eu tiro, Eu tiro sempre, Nina, há mais de 30 anos que eu cuido. Ela quer saber em relação à distância que ela vai no médico. O médico pediu para ela ir a cada 3 anos para o acompanhamento. Só que ela está com muita dor, com muito desconforto. Quem tem a doença de Crohn, eu sei que tem uma restrição alimentar absurda, Sim, né, doutor? Tem que... Se comer um pouquinho errado, a dor vem e é uma dor avassaladora, né? Bom, primeiro, doenças inflamatórias intestinais. Essa é a doença de Crohn. É a doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Ambas são doenças inflamatórias intestinais. Essas doenças, hoje, nós temos medicações de altíssima qualidade
para controlar essas doenças. São chamados os biológicos. Então, não sei se você está tomando algum biológico. Biológico é adalimumab, infliximab, ustekinumab, vedolizumab, são os biológicos. Essa medicação é aquela que custa R$7.000? É, a mais baratinha, custa 7 mil. Tem umas que custam 26 mil reais. Eu tenho um amigo que tem essa doença de Crohn e ele falou que, graças a Deus, ele conseguiu pelo SUS, mas foi um caminho, viu? É isso que eu 7 mil reais. Uma medicação dessa pelo SUS deve ser muita aprovação. Por que é tão caro, doutor, né? É uma doença rara. Não é tão raro não, viu? Até que eu devo ter no consultório mais ou menos, eu diria mais entre 60 e 70 pacientes com doença inflamatória intestinal, ou Crohn ou retocolite ulcerativa. Caramba! Mas por que acontece essa doença? Então, é uma doença autoimune, ela produz anticorpos contra o próprio organismo. O lugar mais comum é o aparelho digestivo. Então, o Crohn, ele pode acometer da boca até o ânus. Caramba. Então, ele pode cometer vários segmentos do aparelho digestivo. O mais comum, como eu falei, é o intestino grosso e o intestino delgado. Mas, por exemplo, a gastrite pode estar relacionada ao Crohn, e aí um antiácido resolveria. Em relação ao tempo, como eu falei, não sei se você está tomando um biológico. O ideal seria que sim. Para a doença de Crohn, o ideal seria tomando biológico. No SUS, nós temos o infliximab, adalimumab e vedolizumab. Esses estão disponíveis no SUS. Então, todos eles são indicados para o Crohn. Se houver cicatrização de mucosa, que é o grande objetivo desses biológicos, cicatrização de mucosa, ou seja, a mucosa estava super inflamada, a mucosa intestinal estava super inflamada, e desinflamou, regrediu a doença, beleza, fica tranquila, você pode realmente fazer a cada 3 anos. Então, a gente sabe que, estatisticamente, mais de 25 anos de doença aumenta a probabilidade de câncer de intestino, se não for tratado. Se essa doença não tivesse sido controlada, aumenta a probabilidade de câncer de intestino. Então, se você tiver com o intestino cicatrizado, que é o ideal, então realmente você pode fazer a cada 3 anos. Legal, uma ótima notícia então que ela recebeu. Deve estar bem controlada, né? Sim. Apesar do desconforto. Nina, sempre tenho hemorroidas, tipo fissura e com sangramentos, doutor. É comum a pessoa que tem doença de Crohn sempre estar sofrendo com hemorroidas e fissuras? Uma coisa está ligada à outra ou não? Primeiro, estatisticamente, 80% da população mundial vai ter hemorroida. Infelizmente, se bobear aqui nessa sala, quase todo mundo vai ter. Verdade. Mas pode falar para os ouvintes, eu deixo. Eu sei que você tem aí um juramento de inscrição. Pode falar que eu já fiz o exame para ver se eu tinha e não tinha nada. Teve uma vez, eu vou contar a história rapidinho. Teve uma vez que o Marcelo veio aqui e a gente começou a falar muito sobre câncer de intestino, que se tiver alguma ondulação é perigoso, é legal examinar. E eu falei, nossa, e eu conversando com ele, toda seduzida com o assunto, né? Eu nunca fiz esse exame, doutor. Eu sei que eu fiquei preocupadíssima. Eu já comecei a achar que eu tivesse todos os sintomas do câncer de intestino que eu poderia ter. Talvez que eu tivesse até uma hemorroida. Eu nunca tive sangramento, desconforto, nada. Mas eu encasquetei que eu estava com um problema grave e que eu ia ter poucos dias de vida. Eu corri para a secretária do Marcelo, liguei e falei, me consegue um encaixe, pelo amor de Deus. Eu corro aí, o Marcelo não é possível que ele não vai conseguir me ajudar, é grave, eu sinto desconforto. Cheguei lá na sala, ele falou assim, Nina, a gente vai ter que examinar. E aí eu falei, mas como assim examinar? Não vai dar nem uma garrafa de vinho antes? Aí ele começou a me mostrar os desenhos. Eu sei que meia hora de conversa eu já estava pronta para ser examinada. E fui examinada. Mas eu acho que todo mundo deveria fazer esse exame, né, doutor? Brincadeiras à parte, eu já tenho 42 anos. Já é uma idade de estar fazendo colonoscopia, fazendo todos os exames. Exato. Porque tem muito preconceito em relação a isso ainda, né? Sim. Então, só em relação ao sangramento que ela referiu, tem 2 tipos de sangramento, basicamente. O sangramento vivo e o sangramento escuro. Sangue nas fezes de modo vivo. Por exemplo, o paciente fez cocô e passa o papel higiênico e sujou o papel higiênico de sangue vivo. Aquele sangue bem vermelhinho. Bem vermelhinho. O que sugere isso? Sangramento das hemorroidas.
O paciente fez cocô e veio um sangue escuro no meio das fezes, lá no vaso sanitário. Opa, esse sangramento veio do intestino. Então, pela característica do sangramento, a gente já pode ter uma ideia de onde ele vem. Então, o sangramento vivo, geralmente é sangue hemorroidário. O sangramento escuro, geralmente é um sangue intestinal. E aí, pelo exame físico também, né? A gente examina e a gente classifica lá o paciente hemorroida. A hemorroidas tem graus 1, 2, 3 e 4. Você tem hemorroida grau tal. É extremamente comum ter hemorroida. Como eu falei, 80% da população mais ou menos terá hemorroida. Então, é extremamente comum. Tem muita gente que tem e nem sabe que tem. Né? Então, porque ela começa primeiro por dentro, né? Isso. Ela não sai logo de cara. A hemorroida começa lá dentro, e grau 1 é lá dentro, grau 2 ela aparece um pouquinho, grau 3 ela já aparece bastante. Então, ela vai aumentando. A hemorroida ela pode virar um câncer, Marcelo? A estatística é bem baixa. A estatística é bem baixa de câncer decorrente da hemorroida. 0,3%. Para aquelas pessoas idosas ou assim que já têm a hemorroida durante muito tempo e nunca cuidou, no caso, viraria ou cair nessa estatística baixa também? Ainda continua baixa. A hemorroida em si, por si só, ela não é carcinogênica. Como eu falei, a estatística é de 0,3% de chance de virar câncer, de câncer anal. Mas existem outros fatores de risco para o câncer anal. O câncer anal também está incluído no câncer coloretal. Coloretal significa intestino grosso e reto. Mas o ânus também entra nessa história. Por exemplo, a gente sabe que o HPV é um fator de risco importantíssimo para o câncer anal. Inclusive, a gente está com uma campanha importante, né? O Ministério da Saúde está divulgando, a gente aqui também, vacina do HPV, hoje para homens e mulheres, e os meninos a partir de 10 anos de idade, que é super importante se vacinar, né, doutor? Porque para não desenvolver, né? Estima-se que muita gente possa ser portador do HPV sem saber. Assintomático, não tem sintoma nenhum e pode ser portador. E é um câncer bem agressivo, não é? O HPV desenvolve esse câncer na pessoa? Então, o câncer de canal anal, às vezes a gente tem que tirar o ânus, né? Em alguns casos tem que até tirar o ânus. Tudo depende do estágio que a gente pegou. Se você pega no comecinho, você só tira o câncer. Só tira o tumor e mantém o ânus. Se o tumor está muito invadiu muito, às vezes o paciente tem que realmente tirar o ânus e ficar com a bolsinha de colostomia. Nossa, muito triste. Curiosa, né? No caso dessa retirada do ânus, como vocês fazem? É fechado aquele canal? Fechado, o ânus é fechado. E fica para sempre com a bolsinha? Aí é uma colostomia definitiva. Doutor, quando a pessoa descobre um câncer de intestino, qual que é o caminho que essa pessoa vai fazer a partir de agora? Faz quimioterapia, faz radioterapia, existe a cirurgia para retirada de parte desse intestino? Eu imagino que depende do grau do câncer, é o tratamento. Sim. Mas, normalmente, qual é o caminho que essa pessoa vai fazer? Nós costumamos dizer que quando a gente descobre o câncer no paciente, esse é só o comecinho. É só o começo de uma série... Um longo caminho. De um longo caminho que nós vamos ter que correr. O câncer de intestino, ele é mais comum, os lugares mais comuns são no sigmoide e no reto. Então, dependendo da localização, por exemplo, mas pode acontecer do lado esquerdo do intestino, do lado direito do intestino, ele pode aparecer em vários lugares. E é quase sempre 99,9% no intestino grosso. Ou seja, fez a colonoscopia, descobriu. Né? A colonoscopia vai ver o intestino grosso, descobriu. Por exemplo, se for um câncer de sigmoide, que foi o caso da Preta Gil, aí tem que fazer primeiro um estadiamento, saber se tem que grau que esse se ele está enraizado, se ele compromete outros órgãos ou não, e aí é indicado a fazer a reto-sigmoidectomia, que é a retirada do sigmoide e um pedaço do reto, retira-se essa peça cirúrgica, manda para fazer anatomopatológico, a gente sabe daí... Que é uma biópsia, que é uma biópsia de peça, e aí a gente fica sabendo que grau que esse tumor está. Primeira coisa é retirar o câncer. E aí depois esse paciente será encaminhado para a oncologia, para segmento. E provavelmente o oncologista indicará a quimioterapia. Vamos dizer que é um câncer de reto. Se for um câncer de reto médio ou baixo, ou seja, mais próximo do ânus, esse câncer
geralmente responde muito bem a químio e radioterapia. Entendi. Então a gente não faz a cirurgia já de cara. Aí primeiro a gente faz a químio e radioterapia, quer dizer, o oncologista vai indicar a químio e radioterapia, e depois que diminuir o tumor, a gente faz a retirada do tumor. Dependendo do caso, dá para retirar via anal. Dependendo do caso, tem que tirar o reto também, fazer aquela mesma coisa de deixar a bolsinha de colostomia definitiva. Mas em muitos casos a gente consegue tirar via anal. Retira o tumor porque ele já diminuiu o tamanho, graças à quimio e radioterapia. Legal. Vamos liberar aqui a participação pro ouvinte. Mandem mensagens em áudio, gente. É mais fácil a gente soltar aqui. E aí vocês escrevam embaixo perguntas para o doutor. Eu vou rapidinho para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais um bloco hoje aqui. O doutor Marcelo Thomus, ele que é bariátrico e que realiza procedimentos maravilhosos aqui na nossa região. Fim de semana da escova secadora Type na Havan. A mais potente